Bom dia, pessoas. Paz do Senhor Jesus. O vídeo de hoje foi uma resposta de uma oração que eu fiz para Deus. E esse vídeo também pode ser resposta para você que não sabe o seu chamado, que não sabe o seu propósito, não tem clareza do seu propósito. Então, ele também pode ser uma resposta de Deus para você, assim como foi para mim. Eu orando ao Senhor e falando: Senhor, o que tu espera de mim? O que tu quer de mim? Como tu me vê? E eu fiz essa oração já por algum tempo, por algumas vezes. Só que na noite anterior eu pedi: Senhor, me mostre em sonho então. Me revela em sonho o que tu espera de mim. Só que ao amanhecer o dia, no meu devocional da manhã, o Espírito Santo me conduziu até a passagem de Marcos 16, versículo 17. Ele diz o quê, ó? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E lá no 17 ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós façamos o ide. E quando eu fui olhar essa palavra no grego, ela é muito mais profunda do que só eu dizer assim: ide, vai. No grego, quando se traduz, ela diz o quê? Enquanto estiverem indo ou tendo ido. Então, isso significa que enquanto vocês forem vivendo, enquanto vocês forem caminhando, vão propagando o evangelho, vão estabelecendo o reino dos céus por onde quer que vocês andem. Seja na faculdade, seja na escola, no trabalho, na padaria, no mercadinho, em qualquer situação que vocês encontrem alguém necessitado, ide, estabeleça o reino, destrone Satanás, destrone o domínio das trevas. O Espírito Santo me fez lembrar daquela passagem em que um aleijado pede uma esmola para Pedro e Pedro diz assim: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro tinha? O Espírito Santo de Deus. Pedro tinha Jesus na vida dele. E foi o que Pedro fez. Pedro disse o quê? Levante-se e ande. Então, Jesus nos convida a fazer isso também, por onde quer que andemos, que nós propagamos o evangelho, que nós propagamos o reino, com nosso próprio testemunho e também com nossas ações. No versículo 17, ele diz o quê? E estes sinais seguirão aos que creem. Porque primeiro Jesus ele dá uma ordem, ele diz assim, ó: ide e pregai o evangelho. Ele te dá uma ordenância. Só que depois que você obedece essa ordenância e você tá indo cumprir o que ele mandou que tu fosse, ele diz assim: eu estou contigo por onde quer que tu for propagar o evangelho. A minha presença vai contigo. Então, ele está garantindo a presença dele com todos que obedecem o chamado. Então, os sinais que fala aqui nesse texto é só a evidência de Jesus na sua vida. Esses sinais são como se fossem pegadas de Jesus. As pegadas de que Jesus está andando com você. Então lembre-se, ele não só nos envia, ele vai conosco, ele caminha conosco. E agora, quais sinais são esses? É muito profundo esse texto. Olha só. Em meu nome,
Ele inicia o texto dizendo em meu nome. Não é em qualquer nome, não é no seu nome, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, é pelo nome de Jesus, é pelo nome dele, é pela autoridade que existe no nome dele que você vai. Segundo, expulsarão demônios. Isso revela a autoridade espiritual que é adquirida com a intimidade e a presença do Espírito Santo na sua vida. O texto, ele nos diz o quê? Não é só você expulsar demônio, não é só você resistir o mal, é você usar a autoridade do nome de Jesus para destronar Satanás, para botar o inimigo para correr da sua vida, da vida de qualquer pessoa que você orar, que você interceder. Estabelecer o reino de Deus na vida dessa pessoa, no lar dessa pessoa. Terceiro é o quê? Novas línguas. E aqui está remetendo os dons espirituais, que não é só o dom de língua, mas todos os dons espirituais para você usar no seu propósito, para você usar na propagação do evangelho. O quarto é o quê? A proteção divina. Porque quando ele diz assim, ó, pegarão em serpentes. Se beberes alguma coisa mortífera, nada te acontecerá. Ele está falando o quê? Proteção divina. Proteção de ataques físicos, de coisas sobrenaturais. Como aconteceu com Paulo lá em Atos 28, 27, onde o barco ali, aquela tempestade, Paulo diz assim, não, Deus está conosco. Mas na frente acontece o quê? A serpente, uma cobra ali, pica ele, todo mundo ali que estava ali, pensando que ele iria morrer. Só que não, ele não morreu e ficou todo mundo abismado. Então é uma proteção divina. Por quê? Porque Deus está com você, mesmo em circunstâncias mortais, que é para você morrer, que é para te destruir. Deus está dizendo o quê? Eu estou com você. Eu te dou livramento. E o quinto sinal é o quê? As curas. É o quê? É a oração, através da oração, né? Vocês curarão enfermos. Então, assim, é a oração, expressão da sua fé e da sua confiança naquele que te enviou. E com isso eu finalizo esse texto. Esse texto me tocou profundamente, porque é isso que Deus espera de mim e de vocês, que nós vamos propagar o evangelho por onde quer que andemos, não confiando em nós, não pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus, e ele nos protege, ele nos guarda.